Bem-vindos ao canal Junta Médica. Estamos aqui hoje com meu amigo, colega de consultório, Dr. Renato Bender. Seja muito bem-vindo, Dr. Renato. E eu vou falar que o Dr. Renato Bender tem várias especializações: anestesista, pós-graduação em dor crônica, medicina do esporte, intervenção em dor e também medicina regenerativa. Dr. Bender, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar aqui do nosso canal. Eu que agradeço participar desse canal que está fazendo o maior sucesso. Maravilha. Então, para o pessoal entender o que são essas especialidades, como que elas trabalham em conjunto, me conta um pouquinho, Dr. Bender, com o que tu mais trabalha assim, no teu dia a dia, até para o pessoal identificar que tipo de trabalho tu faz, que tipo de paciente que tu atende e como que tu pode ajudar nossos pacientes com essas múltiplas aí especialidades e pós-graduações. Tá certo. Vamos começar com a história. Eu sou anestesista, vamos passar aqui mais para pertinho. Sou anestesista, trabalhei por quase 20 anos só com anestesia, mas desde o início eu já me importava e já gostava muito do tratamento de dor. Aí fiz o primeiro pós de medicina de tratamento de dor e medicina paliativa, cuidados paliativos no Hospital de Clínicas, na URGS, e cada vez fui gostando mais. Gradativamente eu fui trabalhando mais com dor e fui largando a anestesia. Já faz uns 10 anos que eu trabalho só com dor crônica, e eu comecei também a notar que eu precisava de mais alguma coisa do que só medicação, só tratamento convencional. E comecei a ir atrás de outras habilidades, de outros tratamentos que me ajudassem a tratar a dor e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então eu comecei a fazer a formação em medicina intervencionista de dor, depois me interessei muito pela medicina regenerativa e a parte de medicina do esporte, como eu sou um esportista amador e gosto muito, foi a parte que eu fiz por interesse próprio e depois comecei a trabalhar com atletas, que é uma área que eu gosto muito. E eu trabalho basicamente com todos os tipos de dor crônica. O que seria, assim, na tua prática, os tipos de dor crônica que os pacientes têm que mais te procuram? Certo. 2 tipos são, de longe, as mais frequentes e acabam sendo os que mais me procuram, que são as dores de cabeça e as dores da coluna. Elas são as dores mais frequentes no Brasil e no mundo inteiro. E não é diferente no meu consultório, são as queixas mais frequentes. Eu acredito que tu deva receber alguns pacientes que vêm espontaneamente e às vezes eles vêm encaminhados por algum outro médico, né? Que tipo de médico que mais te referencia pacientes para tu dar o tratamento assim, da dor crônica? É uma característica muito frequente, quem trabalha com medicina da dor, é tu trabalhar com a demanda espontânea, mas também com encaminhamento de colegas. Eu tenho colegas de várias especialidades, acupunturistas, ortopedistas, reumato, que encaminham pacientes muito pensando na intervenção, mas também tem um encaminhamento de muitas especialidades que trabalham com dor, mas aquele paciente muito complicado já esgotaram as suas possibilidades. E outra vertente é o pessoal da fisioterapia, da educação física, que também encaminham pacientes que chegam a ele e não estão evoluindo nas medidas normais da fisioterapia e também me encaminham. Então é sempre uma troca, né? Porque o tratamento de dor é sempre multidisciplinar, então eu também encaminho pacientes para várias especialidades quando são necessárias. Né? Maravilha. Tu comentasse aí quando o paciente precisa de algum tipo de intervenção, assim, que tipo de intervenção que tu faz na dor crônica, como que ela é feita, assim, qual é o tipo de paciente que mais se aplica algum tipo de intervenção e como que ela é? Perfeito. A medicina intervencionista da dor, por definição, são procedimentos minimamente invasivos que nós usamos
para tratar e para controlar, principalmente casos de dor crônica. Os mais simples são os bloqueios anestésicos, e nós também temos depois várias outras técnicas, como radiofrequência, como bloqueios mais complicados dentro da coluna, a nível de sistema nervoso. Mas os pacientes que mais, vamos dizer, eu utilizo são os pacientes com dores de cabeça, por exemplo, que são os mais frequentes. Nós temos várias técnicas, principalmente bloqueios de nervos occipitais e de pontos miofasciais, de contraturas do pescoço. Também patologias de coluna, tanto cervical quanto lombar, para síndromes facetárias, aquelas articulaçõezinhas entre uma vértebra e outra, protusões, hérnias de disco, procedimentos sob tendões em várias partes do corpo. Então nós temos uma gama muito grande de procedimentos intervencionistas, que na maioria das vezes são realizados com agulhas. Os bloqueios, por exemplo, é colocar algum tipo de substância em alguma estrutura. Seria o sinônimo de infiltração, que é o procedimento intervencionista mais frequente. Aí varia muito o que a gente vai utilizar, desde anti-inflamatórios, junto com os anestésicos, até os produtos viscobiológicos. Então, existe uma gama grande de intervenções que vai depender de cada caso e do paciente. Eu acho importante até a gente explicar bem porque às vezes quando a gente usa o termo bloqueio, para nós é uma coisa que é um sinônimo, ou usa o termo assim, infiltração, e a gente entende de uma determinada maneira, né? Porque muitas vezes o paciente diz assim, não, já fiz infiltração e não melhorou. Tá? Então, assim, existem diferenças entre as infiltrações, como elas são feitas e com o que ela é feita. E também, se tu puder comentar o que é o tal do bloqueio, porque o pessoal ouve o termo bloqueio, ele me parece um termo assim, com uma conotação negativa na língua portuguesa, mas na linguagem médica ele significa um pouco diferente, né? Assim, só para o pessoal entender do que tu tá se referindo, Renato. Certo. Vamos primeiro pelas infiltrações. A grande diferença é a maneira como ela é feita, porque hoje não se admite fazer infiltrações, bloqueios. Infiltração e bloqueio são sinônimos, sem ter um método de imagem para guiar. Antigamente nós tínhamos referências anatômicas. Então, vamos fazer um bloqueio no ombro, entra tantos centímetros em cima, um ângulo de tantos graus. Isso era relacionado com estudos com um X número de pacientes, e que a maioria tem essa anatomia. Mas o nosso corpo humano é muito dinâmico. Existe uma variação anatômica muito grande. Então, as pessoas que não tinham aquela anatomia da maioria, certamente não ia dar certo. O bloqueio naquela estrutura do ombro, num tendão do ombro, por exemplo, ia estar no local errado. Então, hoje, com inicialmente a radioscopia, que é o raio-x em tempo real, que nós vamos fazendo vários raios, a máquina vai fazendo, nós vamos olhando a agulha, só que ela tem que ser feita no hospital, tem o raio, que não é muito bom ficar tomando muito raio, e nos últimos 10 anos o ultrassom tomou um lugar, vamos dizer, na minha prática principal para guiar os procedimentos. Nós conseguimos olhar em tempo real a agulha indo até a estrutura, no caso estava o exemplo tendão do ombro, vendo perfeitamente aonde ele vai chegar naquela estrutura e principalmente vendo outras estruturas nobres que não deve se chegar. Tem um vaso, nós não queremos entrar no vaso, isso é uma complicação séria. Com o ultrassom nós enxergamos o vaso, o nervo, o tendão, e vai guiar a nossa agulha diretamente para aquela estrutura que nós queremos tratar. E os bloqueios, eles nada mais são do que acessar alguma estrutura com agulha e guiada por imagem. Nós podemos utilizar
Na coluna, por exemplo, numa hérnia de disco, nós vamos botar medicação naquela raiz que está comprimida. Uma artrose da articulação da coluna, nós podemos botar ali naquela região. Nós podemos acessar qualquer tendão, qualquer nervo periférico, qualquer estrutura que a gente precise, guiado por ultrassom. E em casos mais complexos, bloqueios mais difíceis, aí sim a gente tem que ir para o hospital e usar o raio-x da radioscopia. Maravilha. Tu comentou aqui sobre essa mudança, né, do raio-x, que ele tem uma radiação, e essa mudança pelo uso do ultrassom. Eu queria te perguntar assim, na tua prática diária, e qual foi a principal diferença que tu sentiu começar a usar mais o ultrassom? E também qual é o grau da importância do ultrassom hoje no teu dia a dia? Certo. Eu acho que foi um divisor de águas. Eu não uso hoje ele só para fazer os procedimentos. Eu uso ele no meu dia a dia na consulta. A gente considera hoje, tanto por ortopedia quanto medicina de dor, o ultrassom é o estetoscópio do clínico. Nos permite que a gente chegue na consulta, eu tenho uma dor no ombro, eu tenho uma suspeita que é um problema no tendão do ombro. O que nós deveríamos fazer antigamente? Pedir uma ecografia, pedir uma ressonância, que vai demorar um tempo até ser feito. No mínimo, aí nós íamos perder quase um mês entre o paciente vir de novo com resultado. Hoje nós fizemos o exame na consulta, diagnosticamos o problema naquele tendão e já podemos fazer o procedimento. Ele ainda é uma ferramenta dinâmica, nós podemos ver aquele ombro em movimento para ver realmente aquela estrutura no mundo real. Isso é de extrema importância. Eu acho que é um divisor de águas. Não, maravilha, porque até hoje em dia, com essa melhora da tecnologia, a possibilidade de fazer um ultrassom em miniatura, porque antes o ultrassom era uma máquina muito grande, né? Então, tu tem hoje então o ultrassom dentro do consultório, né? E essa vantagem aí, que também eu acho que foi muito grande também, o pessoal saber que numa ressonância tu tem uma imagem estática, quem já fez ressonância sabe, tem que ficar parado, demora uns 20 minutos, e o ultrassom tu ainda tem um elemento de movimento, ainda que pode ser acrescentado, né? Como que tu vê essa vantagem, assim, que tipo de patologia que te ajuda mais a questão do movimento do ultrassom, no momento do diagnóstico, ou até mesmo já para achar a estrutura que tu gostaria de chegar nela com a medicação? Principalmente tecidos musculoesqueléticos, tendões, articulações, qualquer estrutura que o movimento é importante. Isso faz uma diferença, como tu falou, a ressonância está deitado. A ecografia, num serviço de ecografia de diagnóstico, também é estático. E nós podemos usar qualquer superfície articular, qualquer estrutura que o movimento é importante, nós podemos fazer esse movimento, repetir aquele movimento que gera dor, enxergando, olhando e vendo como a estrutura se porta no dia a dia, mimetizando quando o paciente vai ter a dor, exato, né? mimetizando aquele movimento que ele tem dor em casa. Maravilha. E tu comentaste também sobre dores de cabeça, né? Eu acho que talvez quem ouviu isso já achou estranho, assim, calma aí, mas uma infiltração para dor de cabeça ou um bloqueio para dor de cabeça, né? Então, que tipos de dor de cabeça que melhor respondem a esse tipo de terapia? E normalmente, como que funciona na prática? Quantas aplicações o paciente pode precisar? A durabilidade dessas aplicações em termos de resultado? Como é que costuma ser em relação à dor de cabeça? Perfeito. Nós temos dois tipos de procedimento que são os mais usados para as dores de cabeça. O principal deles eu considero a cefaleia tensional, a gente chama também de cefaleia cervicogênica, que é aquela cefaleia causada por tensão muscular, principalmente na musculatura posterior da cervical,
porque ela se prende toda aqui na base do crânio, onde sai 2 nervinhos de cada lado, que são os nervos occipitais. É aquela dor de cabeça, impressão, como se fosse uma faixa, muito relacionada também, que piora com o estresse, com a ansiedade, piora com o nosso celular, por exemplo, com o dia inteiro ali no celular. Todas essas situações que geram tensão muscular. É a dor de cabeça mais comum e ela responde muito bem a esse procedimento. Nós começamos com o princípio de dessensibilização. Nós vamos fazendo esses procedimentos, inicialmente semanal, e vamos espaçando, quinzenal, mensal, até que o paciente não precise mais. Junto com isso, ele tem que fazer a reabilitação física. Ele tem que trabalhar toda essa musculatura da região cervical para dar estabilidade na coluna, para trabalhar alongamento, reforço, equilíbrio. Então, são 2 coisas que estão juntas. E muitas vezes o paciente estava usando várias medicações que não estavam mais funcionando. Aí a gente consegue que elas comecem a funcionar e diminua também a quantidade de medicação. Então, é uma técnica que eu acho muito útil, claro, para cefaleias tensionais que não respondem aos tratamentos convencionais, aquelas mais complicadas. Normalmente, vai se usar medicação, fisioterapia, aquelas que não respondem ao convencional, é uma técnica muito útil. E outra é para as enxaquecas típicas, que aí nós utilizamos a toxina botulínica. O famoso Botox que o pessoal utiliza para a parte estética. Exatamente. Nós utilizamos para tratar também enxaquecas de difícil controle. Fora o relaxamento muscular que ele causa, tem vários mecanismos intrínsecos, muitos a gente não sabe bem como funciona, mas ela dessensibiliza e permite até 4, 5 meses de efeito, que é o que dura uma toxina botulínica. Também dá bastante tempo para corrigir fatores do estilo de vida, começar o exercício e por aí ir reabilitando. Então são 2 procedimentos muito úteis para cefaleias. Maravilha. Tu citaste também ali um dos públicos que é bem frequente no teu consultório, são dores de coluna, né? Dentro das dores de coluna, que tipo de paciente chega mais, assim, tem algum problema específico que eles procuram mais? Ou coisas que eles já tentaram, não deu muito certo? Qual que é o perfil desse paciente? Que tipo de dor que tu acaba tendo mais frequente no consultório? Vamos dizer, tem 3 perfis. O que infelizmente é menos frequente, que é aquele que teve a primeira, segunda crise de lombalgia e que não resolveu. Normalmente uma lombalgia, uma dor lombar, uma dor nas costas tradicional, ela em 4 a 6 semanas se resolve com medidas mais simples. Terapia, relaxantes musculares, analgésico, anti-inflamatório, enfim. Esses pacientes que não resolveram com essa situação e já passaram desse tempo, seriam muito bem-vindos e indicados para esses procedimentos intervencionistas para permitir depois a reabilitação. Mas na nossa prática de médicos de dor, a maioria dos pacientes são os mais difíceis de tratar, são aqueles que já fizeram várias tentativas, que já estão há anos tendo crises uma em cima da outra, e são os pacientes de mais difícil controle. Nesses pacientes, os procedimentos intervencionistas têm uma função muito importante, uma janela. Nós vamos criar uma janela de tempo para ele conseguir fazer a reabilitação que ele não estava conseguindo fazer mais. É aquele negócio, o bloqueio ou o procedimento é paliativo. Não, ele dá chance para nós conseguir fazer o tratamento completo, multidisciplinar e principalmente
físico. Bom, eu achei muito importante esse conceito que tu colocasse, porque isso é uma coisa que às vezes os pacientes comentam, né? Poxa, doutor, mas assim, se eu vou fazer um bloqueio, se eu for fazer uma infiltração, isso aí vai ser só uma coisa paliativa, né? Bem como tu disse. O que é associado, principalmente, que tu recomenda para o paciente fazer quando ele começa a ter o alívio? Porque antigamente tinha um conceito seguinte, né? Se o paciente está com dor na coluna, não pode fazer nada, fica deitado de cama, para com exercício, para com tudo. Como é que tá hoje isso e o que tu costuma recomendar mais os pacientes a fazerem quando ele está fazendo o bloqueio concomitantemente? Hoje é bem o contrário. Hoje se sabe que o mínimo de tempo de repouso é o ideal. Tá com uma crise, não consigo me mexer. Ótimo. 3, 4, 5 dias já tá conseguindo se mexer, volta a fazer as suas atividades em casa diária. Já melhorou mais um pouco, começa a fazer a fisioterapia. Já deu mais uma melhorada, já passa para os exercícios estruturados. Então aí é que esses procedimentos intervencionistas são importantes, porque a gente consegue abreviar esse tempo entre estar só fazendo as atividades diárias e pular já para reabilitação. E também nós temos, saindo da crise, substâncias, produtos e técnicas regenerativas para ajudar a recuperar essas estruturas. Produtos viscobiológicos, como ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas, a própria terapia por ondas de choque. Então, nós conseguimos aí sim ajudar a reabilitação, ajudar a recuperação desse tecido. E também lembrar sempre que nós temos que corrigir fatores perpetuantes relacionados com estilo de vida, alimentação inflamatória, açúcar, muita farinha, sono inadequado. Quem não dorme não vai conseguir curar nada músculo-esquelético se não corrigir o sono. Ansiedade, depressão, procedimentos, coisas, vamos dizer, do dia a dia viciosas, movimentos errados, ou no trabalho, ou em casa. Ergonomia também tem muito que corrigir. Então isso tudo tem que ser tratado em conjunto com a melhora que a gente vai tendo com os procedimentos. Se eu só fizer um procedimento, chegou lá o doutor Davi, estou com dor nas costas, eu fiz um bloqueio, e agora? Não faz mais nada. Vai ficar bem 2 ou 3 meses e vai voltar de novo. E aí vai de novo. Em vez de nós curarmos, nós estamos criando um paciente mais crônico. Nós temos que juntar as técnicas com o que a gente pode fazer também para ter uma melhor qualidade de vida a longo prazo. Resolver o problema. Muitas vezes, grandes alterações degenerativas, nós não vamos resolver a estrutura, não. Aquela articulação não vai ficar zerada como a gente tinha quando era mais jovem, mas vai ficar funcional, vai parar de doer e vai permitir que tu reforce todo o corpo, estabilize aquela estrutura e a pessoa tem uma qualidade de vida muito boa sem precisar de cirurgia. Quando precisar, vai ser feita, mas nós conseguimos muitas vezes postergar ou até evitar procedimentos cirúrgicos, né? Renato, tu comentou sobre a questão de cirurgia, né? Algum paciente assim que possa ter alguma patologia que possa levar à cirurgia em algum momento. Teve uma época que se aumentou muito o volume cirúrgico relacionado à coluna. Eu observei isso lá no início dos anos 2000. E isso aí diminuiu um pouco para cá. Nessas intervenções em dor, tipo protusões discais ou hérnia de disco, que às vezes o pessoal comenta, essas intervenções podem ajudar o paciente, digamos, a impedir uma necessidade de uma cirurgia ou evitar uma cirurgia? Com certeza. Eu não estou de maneira nenhuma dizendo que a cirurgia é ruim. Quando ela é necessária, ela deve ser realizada. Nós não podemos postergar quando ela é necessária, mas realmente diminuiu muito porque começou a se ver que algumas cirurgias tinham uma taxa, mesmo bem feita, de até 30%, 40% o paciente continuar com dor. E eram muito de indicações, vamos dizer, apressadas. Hoje, com esses procedimentos, a gente consegue tirar da crise, porque essas cirurgias eram todas com uma hérnia
de disco, uma crise de dor, operar. Hoje nós podemos tirar da crise de dor, reabilitar e o paciente pode ter uma vida normal com aquela alteração degenerativa. Diferente se o paciente chegar com uma hérnia de disco, com perda de força, perda de sensibilidade, muitas vezes até com dificuldade de controle de esfíncter, tem que operar. Eu não vou fazer nenhum procedimento, tem medicação precisa. Ou fez todos os procedimentos, fez a reabilitação correta, corrigiu todos os fatores e mesmo assim ainda continua com dor. Aí tem a indicação. O que a gente consegue com essa visão mais global é diminuir a quantidade e quando ela é feita com resultado muito bom. Vai ter um resultado ótimo de uma cirurgia com uma indicação bem precisa, né? Eu acho que diminuiu a quantidade e melhorou o resultado dos que são operados. Me parece que existia antes um intervalo de tipos de paciente que não se encaixavam, não tinham melhorado, melhor dizendo, não tinham melhorado com as medidas usuais, como fisioterapia, reforço, mudança de estilo de vida, e ele fez tudo isso, mas ainda não tinha melhorado. Mas também, ao mesmo tempo, ele não tinha um critério direto para a cirurgia. Então ele ficava num limbo. Exatamente. Onde faltava algo para oferecer ele além das medidas usuais, mas que não fosse cirurgia ainda. Então me parece assim que essa tua área de atuação, ela entrou justamente nesse intervalo de pacientes que não estava sendo atendido, né? Sim, com certeza. Essa área da medicina da dor realmente pegou essa faixa de pacientes que estavam desassistidos. Porque não conseguiam até fazer a reabilitação, podiam até querer, mas não conseguiam, né? Então, com essas técnicas, nós fomos melhorando as condições desse paciente. Há uns, vamos botar, 10 anos, medicina da dor era praticamente exclusividade de anestesia. Hoje a área de atuação tem de várias especialidades, ortopedia, acupuntura, reumato, e hoje cada vez mais a ortopedia, o pessoal está mais jovem, está fazendo formação em medicina de dor para complementar aquela formação que era muito mais só cirúrgica e aqueles pacientes que não eram cirúrgicos e que também não estavam melhorando com as coisas mais simples, o profissional não tinha o que fazer. Então, eu acho que é uma especialidade que está crescendo muito em todas as áreas, porque o pessoal está notando que existe algo a ser feito fora dos extremos. Sim, né? Fora do extremo dessas duas atuações iniciais, né? E tu comentou lá no início também, assim, a parte de dor crônica, né? Esse nome, assim, dor crônica, eu vejo que para muitos pacientes é uma coisa que assusta, assim, né? Nossa, ficou crônico. Fala assim, nossa, agora tá crônico. Como se crônico fosse sinônimo de que ele nunca mais fosse se livrar do problema. Mas até para ajudar o pessoal a entender o que seria, assim, na linguagem médica, como que tu definiria quando uma dor se torna crônica, ou o que é uma dor crônica e consequências também, se ela está crônica, diferente de uma dor mais aguda, por exemplo? Perfeito. É bom a gente definir dor aguda e dor crônica e lembrar que dor não é ruim. A dor é necessária. Ela é necessária na fase aguda. Ela diz que o nosso organismo tem alguma coisa errada. Existe uma síndrome genética com insensibilidade à dor e a expectativa de vida dessas pessoas é muito baixa. Porque imagine tu tendo uma apendicite e tu não sente dor. Só vai ser diagnosticada quando tiver um choque bacteriano e tiver muito mal, né? Tá sem aquele fator protetor, tá sem o alarme. Alarme. Tá sem o alarme. Chutou uma pedra, não sentiu a mesma coisa, quebrou o dedo e vai continuar caminhando, correndo. Um exemplo clássico, a síndrome de Charcot, né? Que Exato. É um paciente que tem diabetes, fica insensível e começa a demolir a articulação porque ele não tem dor, né? Exatamente. Então, a dor aguda tem uma função de proteção, ela tem uma função biológica. E quando nós temos alguma situação que gera dor aguda, ela deve terminar quando a situação
foi curado. Aquilo eu dei o exemplo, chutou a pedra, quebrou o dedo, tá doendo, tá? Aí imobilizou, fez tudo que precisava, 3 meses depois, cicatrizou, a dor foi embora. Agora, quando passou o período normal de cura daquela situação que levou à dor e a dor continua, ela começa a passar a ser crônica. E ela não tem função biológica nenhuma, a dor crônica. Ela se torna a própria doença. E aí fica muito mais difícil de tratar, porque nós temos vários mecanismos no nosso organismo que vão perpetuando ela, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. Os nossos receptores de dor, o nosso sistema nervoso, ele aprende. Os receptores de dor vão ficando mais sensíveis, vão ficando em maior número e precisa ir um estímulo muito menor para sentir a dor. E também vai sensibilizando toda a área, medula, cérebro, todo o sistema fica hipersensível. E aí nós vamos ter que ter um tratamento muito mais multidisciplinar, muito mais amplo para corrigir isso. Tem um número mágico de 3 meses. A literatura diz 3 meses. Mas não é bem assim. Muitas vezes a gente tem uma dor aguda de uma patologia de quadril, por exemplo, que deveria demorar 3 meses para curar, mas ela leva 6 meses, tem diferença de paciente para paciente, e curou e acabou a dor. Então ele está com 6 meses, mas já não tem dor crônica porque o problema foi resolvido. Então esse é o grande negócio. A dor crônica passa a ser a própria doença. Essa eu acho que eu gostei muito dessa expressão que tu falou, né? Porque até para o paciente entender, porque às vezes o paciente se tá, mas o que está causando, ou fica procurando alguma coisa, e às vezes, muitas vezes, o mecanismo que levou a dor iniciar, ele pode entrar em remissão, mesmo que seja alguma patologia de uma artrose, algum desgaste, pode entrar numa remissão, e aquele estímulo continua ocorrendo de uma maneira desproporcional, ou seja, o problema começou no sistema nosso de transmissão e de percepção de dor, sofreu uma alteração, né? Tu até já comentou uma vez comigo sobre a alteração no formato, na sensibilidade ou no número de neurônios que pode ocorrer e levar a essa disfunção, né? Sim, tem uma alteração em todos os receptores, porque a dor é matemática. Nós temos 2 sistemas, um que percebe a dor. Aí a dor vem ali do dedão que chutou, entra na medula, entra no corno posterior da medula e sobe para o cérebro. E nós temos um sistema do nosso organismo, que inibe a dor. E ele atua no cérebro e também ali na medula. Então, a dor que nós vamos sentir é a dor que entra, que passou pelo sistema inibitório. É um sistema de controle no nosso corpo. Quando tem situações de dor crônica, e principalmente situações relacionadas com nervo, dor neuropática, nós temos um aumento de entrada de estímulo e nós temos uma falência do sistema inibidor. Então é a porteira aberta. Cada vez mais vai se retroalimentando. Mas isso quer dizer que a pessoa vai seguir tendo dor para sempre? Não. São coisas tratáveis. Algumas vezes não se consegue resolver, mas melhorar bastante. Mas na maioria das vezes são tratáveis, só que é muito mais difícil tratar. Tem que ter um tratamento multidisciplinar. A gente sabe que os fatores psicológicos são bem importantes, depressão, ansiedade, fatores de comportamento que devem ser tratados, sono, alimentação, é todo o estilo de vida que também tem que ser corrigido. A falta de exercício acho que é uma das principais, e esses fatores de estilo de vida também nos ajudam a prevenir a cronificação de dores. Isso tem prática de exercício, alimentação saudável, sono saudável, tudo tranquilo, uma situação aguda vai ser muito mais difícil de cronificar. Vai ser muito mais difícil de curar aquela situação inicial e a dor persistir, porque o teu organismo está muito mais preparado para isso. E o paciente também tem que entender, né? Porque se a dor crônica demorou meses,
para se estabelecer e causar todas essas modificações, ela não tem como desaparecer de forma instantânea com uma terapia única e ainda isolada, né? Acaba que tem que atuar em múltiplas facetas desse problema que foi se criando, né? E a dor crônica me parece que também é algo que tem surgido mais aliado também, entre aspas, assim, um estilo moderno de vida, onde muitas pessoas são mais sedentárias, fazem menos atividade física, né? Com certeza. É aquilo ali que eu falei. O corpo preparado, eu coloco a atividade física a principal. Se tivesse, escolhe uma situação modificadora de doença ou de prevenção de doença. Exercício físico. Com certeza. E uma outra coisa interessante é que esse estilo de vida saudável também leva uma maior capacidade de suportar a pressão do dia a dia, porque os dias modernos hoje a gente sabe que é computador, é celular, é muito tempo sentado, nível de estresse lá em cima. Realmente, se fosse pegar os nossos ancestrais, eles tinham que correr que nem os loucos para caçar e arrumar comida. Correr mais ainda para fugir do predador. Anoitecia, eles dormiam. Não tinha luz, não tinha TV. Amanhecia, eles acordavam. Quer dizer, e os genes são os mesmos. O que mudou foi o estilo de vida. O nosso gene é o mesmo do nosso antepassado de 100 mil anos. Não é à toa que tem aquela expressão que às vezes o pessoal fala: nossa, eu saio de casa para matar um leão todo dia. Pô, significa um nível de estresse altíssimo, né? O tempo todo. Então, acaba favorecendo muito mais essas doenças aí da vida moderna, entre aspas. Com certeza. Eu achei interessante que tu comentou a questão do limiar da dor e dos mecanismos assim inibitórios dos estímulos da dor, né? E tem algumas doenças que esse limiar ele tá alterado também, né? Que é a fibromialgia. Esse é um tipo de paciente que tu trata também, que se encaixa na parte de dor crônica? Também, nós temos três tipos de dor. A dor nociceptiva, que a gente chama, que é aquela dor relacionada com alguma estrutura, como uma cartilagem, como um músculo, é aquela dor do trauma, é aquela dor da lesão. Que tem uma lesão específica. Nós temos a dor neuropática, que é a dor relacionada a uma lesão real ou potencial do nosso sistema somatosensorial. Nervos, sistema nervoso central, que são dores mais complicadas, e essas dores neuropáticas são as mais alteram toda a estrutura do nosso sistema nervoso e levam aquelas, vamos dizer, alodínia, que é a sensação de dor, quando deveria ter um tato, né? O toque normal. O toque normal, a gente... Se passar uma pena em alguém que tem uma lesão do plexo, ele vai sentir a pena como choque, como ferroada, como queimação. Então, são dores mais complexas. E tem as dores hoje, na definição, nociplásticas, que são as dores quando todo o sistema está alterado. Aí entra as dores como a fibromialgia, as dores generalizadas, que são dores também de mais difícil controle, mas também faz parte do nosso dia a dia e se tem tratamento para tudo que é tipo de dor. É aquilo que eu digo, muitas vezes não pode se pensar em dor crônica como uma pneumonia. Pneumonia, tomou 10 dias de antibiótico, acabou. Dor crônica, muitas vezes, por muito tempo a gente não consegue melhorar 100%. Mas se melhorar 70% e conseguir ter uma qualidade de vida normal, de trabalho, com a família, social, a pessoa está funcional e vai ter uma qualidade de vida bem melhor. E tu citasse aí um termo interessante também, que é a parte regenerativa, assim, né? Então, como que atua essa parte regenerativa ou que tipos de métodos regenerativos podem ser utilizados para ajudar nessas dores crônicas? Nós temos
vários métodos que ajudam a regenerar, melhorar a qualidade daquele tecido. A própria terapia por ondas de choque, que são ondas de choque mecânicas, não choque elétrico, que tem um efeito... E não é aquele choquinho que o pessoal faz na físio, digamos, aquele aparelhinho que é o diferente TENS, daquele. Né? que todo mundo pensa, terapia... Não, aquele é o TENS, eletroestimulação transcutânea. A terapia por ondas de choque, ou devia ser de impacto, nome correto, é uma onda mecânica que se transforma na pele numa onda de som, e nos tecidos ela tem vários mecanismos biológicos, melhora a vascularização dos tecidos, tem um efeito anti-inflamatório, um efeito regenerativo, tem mecanismos complexos que ajudam o organismo a se recuperar, a se regenerar, principalmente nas tendinopatias. E os produtos viscobiológicos, que cada vez mais as pesquisas estão mostrando que eles têm um papel importante, o ácido hialurônico, o plasma rico em plaquetas, o aspirado de medula, são várias técnicas que nós podemos usar para regenerar tecidos como tendões, articulação, na própria coluna, e são técnicas novas que cada vez mais estão encontrando seu espaço, e os estudos estão mostrando resultados. Eu acho que o futuro é para esse lado. O interessante é que às vezes os pacientes falam assim, né, na minha área, que é cirurgia de quadril, que se usa prótese, e os pacientes falam assim, doutor, mas como que não inventaram uma coisa para regenerar a cartilagem? Então a gente nota que isso está ocorrendo. Claro que para quem está tendo um problema imediato, parece que não chega nunca essa solução, mas isso está andando. Isso não tinha há 20 anos atrás. Com certeza. E hoje a gente está tendo a entrada nessas partes desses produtos biológicos, até pelo reconhecimento de que não dá para simplesmente pensar em fazer cirurgia em todo mundo e nem querer substituir qualquer articulação que está gasta, né? A gente tem que tentar melhorar essas articulações existentes para a pessoa poder manter a sua articulação natural e o seu sistema musculoesquelético funcionando natural, né? Com certeza. E nesses procedimentos, assim, os bloqueios, as infiltrações guiadas, esses procedimentos, eles necessariamente precisam ser feitos em um hospital? O paciente precisa ficar internado? Que nível de... como é que fica o paciente logo depois que faz? Ele consegue sair caminhando ou ele dorme? Como é que funciona na prática, no dia a dia isso? Tá certo, perfeito. Hoje, com o advento do ultrassom, grande parte dos procedimentos que eu fazia no hospital, hoje eu consigo fazer na clínica. Com todos os cuidados, a clínica é extremamente equipada, mas eu consigo fazer grande parte dos procedimentos com anestesia local. E o paciente sai caminhando, porque na realidade o anestésico ele não é para fazer uma anestesia que nem para cirurgia, que para as pernas. Ele é uma quantidade bem menor, só para dar analgesia e para a gente botar as outras substâncias junto. Quando se faz no hospital, é quando a gente precisa do raio-x, ou alguns pacientes com maior sensibilidade, que não ficam confortáveis de fazer com anestesia agulha, local. Né? Exatamente, olha, eu tenho pavor de agulha. Então nós podemos fazer no hospital uma sedação leve, fica no máximo 2 horas e sai caminhando, e aí continua a sua vida normalmente. Então a grande maioria no consultório, e quando se vai para o hospital, é em regime ambulatorial, uma sedação leve. Não vê nada, termina o procedimento, acorda, fica 2 horas no máximo na sala de recuperação e vai embora para casa caminhando. E no teu dia a dia, assim, mais ou menos que proporção dos pacientes tu faz mais no ambiente de clínica e que proporção tu acha que acaba precisando ir para o hospital em geral? Assim? Hoje, certamente 60% a 70% eu faço na clínica. Se me perguntasse há 10 anos, seria quase todos. Por causa exatamente do ultrassom, né, que nos permite guiar na clínica. E com isso a gente consegue... Pensando do lado do paciente, eu me colocando como paciente, se eu pudesse fazer uma coisa, eu já cheguei na consulta, já é necessária, já foi feito, eu vou me embora caminhando, com uma anestesia local que o desconforto é mínimo, certamente eu preferiria. Porque
Bem, aí jejum, vai fazer no hospital. 6 horas de jejum, tempo para chegar, o tempo para sair. Então tem todo... As restrições do horário do hospital também. Exatamente. Na pandemia, por exemplo, hospitais estavam lotados, ninguém queria chegar perto. Sim. O ambiente de clínica está num ambiente mais seguro também. Com certeza, exatamente. Então, mas quando é necessário, se faz tranquilamente ambulatorial. Ninguém precisa ficar internado. Maravilha. Renato, muito interessante assim, toda essa revolução que está ocorrendo no tratamento da dor e nessa nova compreensão de como é que ela se comporta, a dor crônica, né? E se o pessoal quiser te achar, mandar perguntas para ti, tu tem algum contato aí através da internet que o pessoal pode te achar e o local onde tu atende, teu consultório? Perfeito. Temos o canal do YouTube com vários vídeos, com várias informações relevantes. Tem também a nossa página na internet, também com bastante informação. Instagram, Facebook, qualquer das mídias sociais, é só deixar nos comentários, é só mandar a pergunta, a dúvida que vai ser respondida. E tem também a clínica que nós trabalhamos junto para marcar alguma consulta, mas qualquer coisa de dúvida via mídias sociais vão ser respondidas prontamente. Maravilha, Renato. Muito obrigado por essa conversa. Acho que vai esclarecer bastante ponto para muitos pacientes que ficam em dúvida com esses termos, né? Que a terminologia médica é muito diferente. E, pessoal, tendo alguma dúvida, podem mandar aqui também nesse vídeo, que a gente envia lá para o Dr. Renato, para ele analisar qual é a sua dúvida e também, eventualmente, fazer alguma conversa específica por algum tema que o pessoal possa estar tendo dúvida aí, querendo saber mais informações. Com certeza. E aí nós podemos fazer um vídeo específico para esclarecer as dúvidas de cada um. E eu acho que vai ficar os contatos nos comentários, né? Nos comentários a gente vai deixar todos os dados para como achar o Dr. Renato e vamos colocar em cima do vídeo aqui para vocês também. Certo, pessoal? Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam e qual é a dúvida que vocês ficaram sobre esse novo tipo de entendimento em relação à dor crônica e os procedimentos que o Dr. Renato faz. Então, nos encontramos no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.